É um prazer receber você aqui no nosso Devocional 2024. E estamos falando sobre Êxodo. Estamos agora no capítulo 28, 29, 30 e 31. E vamos falar, dentre alguns assuntos que me chamaram a atenção, sobre frase na testa, orelha, mão e pé direito marcado. Não quebrar a confiança e uma pergunta: para quem você usa o que Deus te deu? Se você ainda não acompanhou os vídeos anteriores, vai lá e acompanhe. Eles estão aqui nesta rede social. E também você pode nos acompanhar no nosso canal no YouTube, André Cageu Oficial. Lá eu semanalmente coloco mensagens que vão trazer saúde mental, emocional e espiritual para você. André Cageu Oficial. Se inscreva e ative o sininho, tá bom? O capítulo 28, Deus ele continua dando detalhes sobre o cerimonial de culto a ele. Eu novamente bato na tecla, vale lembrar que os filhos de Israel, eles, há um ano antes desta ocasião, já havia se passado um ano, eles eram escravos. Então, imagine uma criança sendo ensinada em cada detalhe como que ela tem que se portar, como que ela tem que agir, como que ela se relaciona com outras pessoas. Então Deus estava em cada detalhe ensinando os filhos de Israel a prestar culto a ele. No versículo 3 do capítulo 28 diz assim: falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. É tão magnífico quando nós vemos que habilidade e sabedoria vem de Deus. Naquilo que você é hábil, ou a sabedoria que você tem para algum tipo de trabalho ou segmento, veio de Deus. E é importante você ter esta consciência para que você considere Deus pelo que Ele lhe deu. Como na ocasião, aqueles homens receberam essa habilidade, espírito de sabedoria para fazer as vestes sacerdotais. No versículo 6, fala sobre a estola sacerdotal. A estola sacerdotal, ela era usada para consultar a Deus. Então, ela era colocada e se colocavam-se, os sacerdotes, eles se colocavam, melhor dizendo, diante de Deus para que Deus falasse com eles. Você vai acompanhar durante todo o Antigo Testamento várias ocasiões que a estola ela era utilizada para se apresentar perante Deus. No versículo 12, nós vemos as pedras que foram colocadas nas ombreiras da estola, representando a responsabilidade que o sumo sacerdote, no caso Arão, naquela ocasião, tinha diante de Deus e também diante do povo, carregando a responsabilidade do povo diante de Deus, porque era ele que se apresentava perante Deus. O povo não podia se apresentar, eles tinham um determinado limite. Somente Moisés e o sumo sacerdote e os sacerdotes que eram da tribo de Levi que poderiam fazer tal coisa. No versículo 30, nós vemos que Arão, ele carregava no peito, sobre o coração, as pedras que eram representadas pelas tribos de Israel
e também que eram conhecidas como Urim e Tumim. Eram pedras que tinham como uma representação de se comunicar com Deus, para receber de Deus qual era a sua vontade, qual era o seu querer. Esse Urim e Tumim hoje é substituído pela palavra de Deus. Porque na palavra de Deus você encontra qual é a vontade de Deus, o que Deus quer de cada um de nós. Vamos seguir. No versículo 33 ao versículo 35, nós vemos mais um elemento das vestes, que era o sino que estava na veste sacerdotal. Qual era o objetivo desse sino? Quando eles entravam dentro do Santo dos Santos, o santo lugar e no Santo dos Santos, para se apresentar perante Deus, os sinos nas suas vestes, enquanto eles se movimentavam, fazia barulho. Se por acaso o sino parasse de tocar em suas vestes, era o sinal para quem havia ficado do lado de fora que o sumo sacerdote, aquele que estava ali se apresentando, havia morrido. Porque ele estava no pecado, porque ele não havia sido aceito perante Deus. Esse sino, ele é o movimento da fé. Que quando nós estamos vivendo uma vida limpa diante de Deus, então a fé, ela está fazendo barulho. A fé, ela está em movimento. Mas quando nós estamos vivendo no pecado, então há o silêncio da fé. Cada um de nós temos que avaliar se estamos vivendo com os sinos tocando ou com o sino em silêncio. Vamos continuar. No versículo 36, acontece algo muito especial e profundo. 28:36, que diz assim: farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Era colocado na testa esta frase. O sumo sacerdote levava na testa essa frase. Hoje, esta santidade ao Senhor, ela deve estar em nossa mente, em nossos pensamentos. Porque aquilo que nós pensamos, nós fazemos. Os pensamentos que alimentamos é aquilo que praticaremos. Se os nossos pensamentos estão vestidos de santidade, então, obviamente, que nós vamos agradar a Deus no nosso comportamento. Você precisa entender que maus pensamentos vêm para todos, mas alimentá-los em sua mente é uma questão de decisão sua, é uma questão de decisão de cada um de nós. No versículo 42, ele fala sobre os calções que eram usados para cobrir a nudez dos sacerdotes, do sumo sacerdote. O que isso expressa? Que o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa que é de Deus, ela é uma pessoa recatada, ela é uma pessoa que tem postura, ela não é uma pessoa de baderna, ela não é uma pessoa que a sua postura ela é manchada. É isso que simboliza aquele calção que eles usavam, porque as culturas pagãs, eles tinham cultos aos demônios, aos deuses deles, em que eles ficavam nus, completamente nus. Já por outro lado, Deus demonstra que a relação entre o homem e ele, ela envolve pureza. No capítulo 29, no versículo 11 ao 21, e também no versículo 13 e 14 especificamente, nós vemos muito Deus falando sobre o sangue sendo derramado. Entenda, o sacrifício simbolizava a aceitação diante de Deus e a rejeição do pecado.
e a substituição, como aconteceu com Cristo, que ele nos substituiu. Então, quando aquele animal ele era sacrificado, então ali estava havendo a substituição do pecador por aquele sacrifício, por aquele animal. E Deus estava com isso ensinando que nós não podemos desconsiderar a gravidade do pecado. Por isso, esse sacrifício. Agora, no versículo 20, eu quero ler com você do capítulo 29, acontece uma coisa interessante. Vamos ler? 29 e 20. Diz assim: imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. O que simbolizavam estas marcas de sangue na ponta da orelha direita, no polegar direito e no dedo do pé, o polegar do pé direito? O que simbolizava isso? Simbolizava o seguinte: orelha, ouvimos e pensamos. Então, significava que a dedicação do que ouvimos, do que eles ouviriam e do que eles pensavam era para Deus. Polegar da mão simbolizava o que eles faziam. Então, tudo que faziam era para Deus. E polegar do pé direito, por onde eles andavam. Assim é nos dias de hoje. A dedicação do que nós ouvimos, inclinamos os ouvidos e o que pensamos, o que fazemos e por onde andamos é consagrado a Deus ou ao pecado. Pense nisso. No versículo 26, ele fala sobre a oferta movida. A oferta movida, ela tinha esse nome porque ela significava que não pertencia ao povo, mas a Deus. Então, ela era movida a Deus. Eles se movimentavam indo em direção a Deus. Por isso, oferta movida. No versículo 35, ele entra no assunto dos 7 dias de consagração. Por quê? Porque o número 7, ele tem uma representação de perfeição. Ele representa Deus. Ele representa o número de Deus. Então era como se a consagração tivesse sido feita por completo e perfeita. É isso que Deus quer de cada um de nós todos os dias. No versículo 38, ele fala sobre a oferta contínua que era feita. E era feita num determinado horário, que era o horário do encontro com Deus, pela manhã e no pôr do sol, no crepúsculo. Essa oferta contínua hoje, que nos leva ao encontro com Deus, é a nossa entrega diária, de entregar a Deus os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso comportamento. Nós estamos fazendo a nossa oferta contínua. No capítulo 30, do versículo 11 ao 16, ele fala sobre o recenseamento, que era uma forma de não confiar em Deus. Por isso que tinha a oferta do resgate, que tinha, hoje em dia, meio ciclo, como se fosse menos de $1, o valor, mais ou menos, que eles apresentavam. Porque sempre que havia essa contagem, o recenseamento, de certa forma, eles estavam confiando nos cálculos e não em Deus. E isso hoje em dia é confiar na força do seu próprio braço. Do versículo 20 ao 21, Deus ensina o povo a respeitá-lo, quando fala sobre não se lavar, aliás, que os sacerdotes tinham que se lavar, porque senão morreriam. Era uma forma de Deus ensinar o temor a eles. No capítulo 31, no versículo 3, ele fala sobre a habilidade, inteligência e conhecimento que foi dado a Bezalel. Ele recebeu isso de Deus para a glória de Deus. Você, eu, nós temos uma habilidade, temos inteligência e um conhecimento. Você tem usado isso para a glória de Deus ou para a sua própria glória? Pense nisso e dedique a Deus e Ele vai lhe honrar muito. Amanhã
voltamos com todos vocês.